O Inter ontem venceu o Lanterna do Gauchão Avenida no estádio Beira-Rio pelo placar de 1-0 e assim acabou ampliando ainda mais a vantagem sobre o segundo colocado do grupo B, o Caxias. A vantagem colorada nesse momento agora é de 4 pontos e a gente pode dizer que o Inter, obviamente, vai estar nas fases finais, vai estar na semifinal do Campeonato Gaúcho. E mais, o Inter ainda não perdeu nenhum jogo oficial nesse ano, o que é algo muito importante em início de temporada. Mas ao mesmo tempo que, obviamente, diante de tudo isso, eu não vou criar crise por aqui, eu também não vou ficar passando pano e não vou embarcar nesta manada conformista que eu tô vendo entre a torcida colorada. O Inter é líder, cada vez mais líder. O Inter está invicto em partidas oficiais no ano de 2025. Mas tem muita coisa que precisa ser conversada e muita coisa que precisa ser arrumada nesse Internacional. Mas agora eu quero conversar contigo que tá sempre com a energia lá embaixo, te sentindo desanimado, chega em casa cansado do serviço, só tem vontade de tomar um banho, se atirar no sofá e não quer procurar a tua parceira. As coisas não estão mais funcionando entre 4 paredes. Calma que isso acontece com milhares de homens diariamente, mas tem como consertar. E o Ativo Ultra te ajuda com isso. O Ativo Ultra é feito com ingredientes 100% naturais, ou seja, não tem contraindicações, não coloca a tua saúde em risco e vai te ajudar a recuperar a tua confiança, a tua energia, a tua libido e, consequentemente, vai melhorar o teu relacionamento. E mais, somente uma cápsula do Ativo Ultra faz efeito no teu organismo de 3 a 5 dias, o que torna um baita custo-benefício. Então começa a mudar a tua vida hoje mesmo. O teu relacionamento, recupera a tua confiança com Ativo Ultra. É só chamar eles no WhatsApp, dizer que viu por aqui, viu com Lennon e garantir as melhores condições. É uma marca que tá há mais de 15 anos no mercado, contando com a confiança dos gaúchos. Então começa a mudar a tua vida hoje mesmo com Ativo Ultra. Chama eles no WhatsApp e diz que viu por aqui. Eu tô deixando o link no comentário fixado desse vídeo. É só clicar e conversar direto com eles. Como já era de se esperar, o Inter ontem pegou o Lanterna do Campeonato Gaúcho no estádio Beira-Rio e venceu, ampliando ainda mais a sua vantagem diante do Caxias, segundo colocado do grupo B do Campeonato Gaúcho. O Internacional fez o seu dever de casa e garantiu o resultado, garantiu a vitória. E convenhamos, o Inter teve bom volume de jogo. O Inter pouco foi ameaçado pela Avenida, pressionou a partida inteira, como já era de se esperar, devido à diferença de ambas as equipes. O Inter tem muito mais qualidade que o Avenida, e até por isso ontem eu comentei por aqui nas redes sociais que, ao meu ver, o Inter tinha a obrigação de vencer e vencer bem. E quando eu falo de vencer bem, é fazer placar, fazer saldo de gols, pegar essas equipes muito menos qualificadas que o Internacional e passar por cima. Mas não foi o que aconteceu. O Inter venceu, mas mais uma vez não convenceu. E antes de tudo, eu quero conversar contigo, que ontem veio aqui nos comentários ou foi nas minhas redes sociais dizer: tá querendo criar pressão no Inter. Isso acaba criando uma pressão desnecessária em início de ano. Porra, se realmente o Inter se sente pressionado para ganhar do Avenida no estádio Beira-Rio, é coisa de mandar todo mundo embora. Não tem como existir pressão, um time se sentir pressionado a vencer um time de Série D dentro do estádio Beira-Rio diante da sua torcida. Me desculpa, quem vem com esse argumento desconhece o tamanho do Internacional, desconhece a grandeza do clube e tenta fazer uma falsa igualdade entre o Internacional e um clube de mínima expressão, com todo o respeito à Avenida. Mas essa é a realidade. Então eu não sei em que momento a torcida do Internacional, aliás, parte da torcida do Internacional, virou conformista. Ontem eu vi nas redes sociais colorados dizendo que o placar de 1-0 já era maravilhoso, que 1-0 já estava bom demais. Sim, em termos de pontuação, são os mesmos 3 pontos, 1-0, 4-0. Só que se contentar com o mínimo é basicamente dar carta branca para o Internacional fazer o mínimo em campo. E a gente já viu o que acontece
quando o torcedor se contenta com o mínimo e quando o time se contenta com o mínimo. Óbvio que eu não tô triste com a vitória de ontem. O Inter tá cada vez mais líder do seu grupo no Campeonato Gaúcho. O Inter tá encaminhando a sua classificação para semifinais do Gauchão. Só que eu não me contento. Eu não acho que tem que ficar extremamente feliz com 1-0 contra um time de Série D que não venceu no Campeonato Gaúcho, é lanterna geral do Gauchão, que já é um campeonato ruim, e a gente achar que tá tudo bem, que tá tudo maravilhoso. Afinal, o Inter é líder, tem os mesmos 10 pontos do seu rival. Isso, ao meu ver, é se cegar e não ver a realidade que tá à frente dos nossos olhos. O Inter desse início de 2025 é um Inter que tá muito aquém daquele Inter de 2024, que eu vim aqui e elogiava e dava todos os créditos pro Roger. Aquele Inter que emendou 16 jogos sem perder. O Inter de 2025, comparado com aquele Inter de 2024, que engatou essa sequência invicta, é irreconhecível. Sim, o Inter ontem pressionou o tempo todo a Avenida, mas isso é obrigação do Internacional contra esses times de menor expressão. Só que é um Inter que pressiona muito, que circula muito a bola, mas é um Inter muito ainda pobre taticamente, ao meu ver. É um Inter com poucas soluções. Se tu analisar o volume de jogo do Internacional, é praticamente sempre a mesma coisa nesse início de ano. Joga pros pontas, seja pro Wesley, pro Wanderson, pro Carboneiro, espera que eles ganhem na velocidade, na técnica e manda a bola pra dentro da área e tenta fazer gol assim. O Inter não tem uma jogada mais avançada, o Inter não tem uma jogada mais ensaiada, o Inter não tem uma jogada para tentar quebrar as linhas defensivas desses times que jogam mais recuados. O Inter é um time criativamente pobre nesse início do ano de 2025. E eu entendo, é início de ano, a parte física pode pesar, embora o Roger ontem tenha dito que o Inter não tem problemas físicos, e isso é o que o treinador do Internacional tá dizendo, mas o Inter joga pouco. É início de temporada pro Internacional, mas também é início de temporada para todos os outros clubes do futebol brasileiro. E ontem nós vimos o Flamengo fazendo 3 no atual campeão brasileiro e atual campeão da América. Ontem nós vimos o Palmeiras pegando um Guarani fora de casa e fazendo 4 ao natural. Nós vimos nesse final de semana o nosso rival fazendo 5. E a gente tá se contentando realmente de ganhar somente de 1-0 do lanterna do Campeonato Gaúcho, de um time de Série D dentro do estádio Beira-Rio. Depois, se perde mais um gauchão, não vai ter moral pra cobrar, porque estão abrindo brecha pro time se contentar com pouco. Óbvio, eu tô feliz com a liderança. Óbvio, eu tô feliz com os 10 pontos no Campeonato Gaúcho. Mas tô com a pulga atrás da orelha com o desempenho do Internacional. O Inter joga pouco para o que pode. O Inter tem elenco para mais. O Inter no ano passado mostrou que pode muito mais do que vem apresentando. Eu sei que é início de ano, mas tá todo mundo em início de ano e os concorrentes do Internacional no futebol brasileiro vêm desempenhando bom futebol, vem fazendo placares largos e o torcedor colorado parece que tá acomodado, tá feliz, acha que é ótimo vencer somente de 1-0 o lanterna do Gauchão no estádio Beira-Rio. Nessa eu não vou embarcar. A hora de começar a cobrar mudanças é agora. É no Campeonato Gaúcho. Não adianta querer cobrar mudança depois que tiver mal numa Libertadores, numa Copa do Brasil, como a gente tem visto ano após ano. Quantas vezes a gente fala que o Inter começa a jogar futebol somente em setembro, depois que perde tudo? Então a hora de cobrar é agora, quando o Inter tá jogando contra os menores, contra os mais fracos. Tem que cobrar, além de resultado, desempenho. Não adianta querer dizer, olha, o Inter é líder do Gauchão, como se fosse algo extraordinário, enquanto na verdade isso é obrigação.
O Inter não tá fazendo mais do que a sua obrigação. Eu estaria muito triste, muito preocupado se o Inter não fosse líder do Gauchão. O Inter tem o dever de ser líder do seu grupo. Isso não é nada demais. Isto é uma obrigação colorada. E agora o Inter precisa começar a apresentar também um bom futebol. Aproveitar estes confrontos contra equipes menores para fazer saldo, para ganhar confiança e para encaixar o time. Não adianta querer encaixar o time depois que estiver jogando contra times melhores, times maiores, em competições de maior importância. E ainda sobre a partida de ontem, eu quero fazer uma ressalva. Para mim, o Inter tem 2 novos titulares nesse início de ano. O primeiro deles, o Bruno Henrique. Eu sei que muitos torcedores não gostam do Bruno Henrique, dizem que é um jogador lento, um jogador de pouco poder físico, não tem velocidade para sair jogando, mas o Bruno Henrique sempre foi assim. Não vai ser agora que ele vai ser esse jogador de velocidade. Durante a carreira inteira dele, ele foi esse jogador mais cadenciado. Só que é fato, quando o Bruno Henrique tem entrado no Internacional, o time tem melhorado, tem ganhado uma criatividade que não tem com o Thiago Maia hoje, infelizmente. O Bruno Henrique tem uma qualidade na saída de bola e na distribuição de jogo que hoje o Thiago Maia não está apresentando. Ao meu ver, ontem, depois da entrada do Bruno Henrique, o Inter melhorou no jogo novamente. Então, ao meu ver, tá na hora do Bruno Henrique começar a ganhar mais oportunidades como titular do Internacional. E o outro, o Carboneiro. Sim, a amostragem é pequena, o Wanderson não vem mal, deixar bem claro, mas é fato, são 2 jogos do Carboneiro e 2 jogos que ele entra muito bem. Um jogador liso, um jogador de velocidade, um jogador quebrador de linhas, que em 2 jogos já tem um gol. Então acho que essas são 2 mudanças que estão pintando aí e que o Roger pode começar a trabalhar melhor. Eu acho que o Roger não vai fazer isso, até para não queimar jogadores em início de temporada. Mas ambos, Bruno Henrique e Carboneiro, estão pedindo passagem. E, ao meu ver, por merecimento, precisam ser titulares. E agora, pra gente encerrar, tá na hora da tua opinião por aqui. O que tu achou da atuação do Internacional? O que tu tá achando das atuações do Inter nesse início de Campeonato Gaúcho? Tu concorda comigo? Tu discorda de mim? Sempre com educação aqui nos comentários pra gente trocar aquela ideia, ter aquele debate bacana e saudável por aqui. E se tu ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever por aqui. É só clicar aqui embaixo no botão inscrever-se, ativar as notificações no sininho e também deixar o teu like, que ajuda demais. E também me segue nas outras redes sociais. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.